Aleluia, aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Mas cante isso com fé. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, você vai declarar isso de seu coração. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, o que nós faremos? Deus faz me fazer andar por sobre por cima dos problemas, rompendo em fé. Cante isso agora. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Toda a igreja diga: rompendo em fé. O que vai acontecer? Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Essa é a nossa oração nessa noite, Deus. Nós viemos para um culto espiritual, onde a nossa vida, meu Deus, vai transbordar, onde as nossas lutas, nós entendemos que elas são passageiras, elas não vão permanecer para sempre. Os nossos desertos vão acabar. Nós vamos lutar e nós vamos vencer. Nós vamos plantar e nós vamos colher. E é debaixo dessa unção, meu Deus, grandiosa, que nós queremos liberar as vitórias aqui hoje. Eu quero estender as mãos sobre cada vida, sobre cada projeto nessa noite, e declarar, meu Deus, as vitórias do Senhor.
A prosperidade é dom de Deus. E eis aqui os homens e as mulheres que vão desfrutar de tudo isso. E por que iremos desfrutar? Porque nós pagamos o preço da obediência, pagamos o preço da honra, do zelo, do compromisso. E Deus se responsabiliza pela nossa vida. É assim que nós queremos viver, Pai, de uma forma em que estamos diante de Ti e absolutamente nada nos subsistirá. Nós entregamos a nossa vida e temos a plena convicção de que a Tua palavra não vai voltar vazia. Por isso oramos, fala conosco, abra os olhos do nosso entendimento, e que nessa noite uma grande obra aconteça, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem recebe diga amém. Glória a Deus. E vamos a uma linda salva de palmas para Ele, mas bem forte. Esse é o brado dos vencedores, os empreendedores de Deus. Diga, ô glória, amém. Glória a Deus. É essa fé no coração que vai te trazer a vitória, irmãos. Amém? Pode sentar, sejam bem-vindos à casa de Deus. Com alegria no coração, viemos aqui para prosperar. Aleluia! Hoje nós vamos falar de restituição. Agora há pouquinho fiz ali a gravação falando do culto de hoje e tudo, para as redes sociais, e comentei um pouco sobre a nossa mensagem de hoje. Você vai recordar que na semana passada nós falamos sobre se estabelecer. Amém? Não iremos chegar a lugar nenhum se nós primeiro não conseguirmos fincar a nossa bandeira. Nós chegarmos num ambiente e ali nós colocarmos as nossas estacas e firmá-la. A partir daí nós vamos ter a condição de se estabelecer. E aí as coisas vão começar a fluir. Diga glória a Deus. Você chega em qualquer ambiente que você foi inserido, e lá você começa a plantar suas sementes, lá você começa a enfiar lá suas estacas, e ali você estabelece a sua tenda. Aí você começa a prosperar. As coisas começam a fluir. Era assim que acontecia no passado com o povo de Deus. Quando a gente lê a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, você começa a perceber que eles chegavam em determinados ambientes, ali eles começavam a armar as suas tendas, e ali eles faziam o quê? Se estabeleciam. A partir daquele momento eles iam plantar naquela terra, e as coisas começavam a prosperar nas mãos dele. Existiam terras em que eles chegavam, e que aquelas terras não produziam tanto assim. Mas a partir do momento em que eles chegavam, porque a bênção de Deus estava com eles, eles plantavam naquele lugar e dava muito fruto. Você lembra lá do Isaac? Que plantou numa terra seca, né? E lá ele plantou e colheu 100 por 1. Ele ficou observando cada semente que ele plantou, aquilo se estabeleceu. E hoje nós vamos falar que a pessoa que ela já tem essa vida estabelecida, que ela tem esse desejo de servir mesmo com toda a intensidade, ela tem direitos a restituições. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, no segundo livro dos Reis, capítulo 8. Nós vamos falar hoje aqui de um caso de uma mulher conhecida como Sunamita, né? E nós já temos um pouquinho da história dela, nós já ouvimos falar algumas vezes. Inclusive, você vai recordar, se eu não me engano, foi na última reunião do mês de abril. O pastor Jamil fez 3 dias de poder, e no último dia ele falou sobre essa mulher e sobre uma outra. E essa aqui havia plantado, né? Havia plantado. Só que não na proporção total, porque ela não tinha aquela aliança de ser uma serva de Deus. Ela honrava o profeta. Ela honrava o profeta Eliseu todas as vezes que ele passava por aquela região. Quando ele estava passando por Sunem, ela preparava um localzinho, dava pão para ele comer. Depois de um tempo ela falou com o marido dela: olha, eu vejo que este é um santo homem de Deus. Eu dou pão para ele toda vez que ele entra aqui, que ele passa por a nossa região, nós paramos e alimentamos ele. Só que eu percebo que ele é um homem de Deus, ele precisa descansar. Então, se você não permitir, ela falou com o marido, nós vamos preparar aqui uma casa, um quarto. E prepararam um quarto para o homem de Deus. Ali ele ficou estabelecido, né? Todas as vezes que ele passava por lá, ele sabia o lugar onde ele ia se recolher, e ele sabia o lugar onde ele se alimentaria. E aquela mulher era portadora da bênção de Deus para o homem de Deus. Amém? O tempo foi passando, lá mais na frente, o homem de Deus ficou incomodado. O que eu posso fazer por essa mulher, tendo em vista que ela me honra tanto? E aí o Geazi, que era o servo de Eliseu, ele percebeu, ela não tem filhos.
o marido já é velho. Você já ouviu muito falar sobre essa história. E aí o homem de Deus chega e fala, pois diz lá para ela que ao tempo determinado ela vai segurar um bebê no colo. Ela recebe do homem de Deus aquela palavra. Ela não estava pedindo isso. Ela disse, eu estou satisfeito, eu habito no meio do meu povo, estou tranquila. Não preciso de nada. Tudo que diz respeito à vida, aos negócios, eu estou bem suprida. Não tenho necessidade. O homem de Deus falou, ao tempo determinado você vai segurar um bebê. Aquele menino nasceu. Depois de um tempo, aquele menino já jovem, pré-adolescente, ele estava no campo com o seu pai. O menino sente a dor de cabeça, você já conhece a história. E aí o pai manda o servo levar o menino para casa. Chegando em casa, o menino morre. A mulher pega o menino, coloca lá no quarto do profeta, na cama do profeta, tranca tudo, pede autorização com servos, né, para ir até onde o homem de Deus. E o marido dela dá a liberação e ela vai. Chega lá, ela pergunta, eu pedi para você alguma coisa? E ali ela teve um contato com o homem de Deus. Foi ousada. Naquele momento ela pediu para o homem de Deus, né, você vai me ajudar de alguma forma. E o homem de Deus foi lá, o menino reviveu. Glória a Deus. Foi restituído o filho. Só que os anos passaram e mais na frente houve uma crise. E crises são coisas que nós estamos sujeitos a viver durante a nossa vida. A gente espera que a gente não viva crises, né? Mas pode ser que em algum momento da nossa trajetória venha a haver algum momento difícil. E aí quando veio esse momento difícil, Deus não deixou em oculto para aquela mulher. Muito pelo contrário. Quando foi para vir aquela crise, Deus fala com ela diretamente, se revela a ela. E aqui que eu quero entrar na mensagem de hoje. Restituição é para quem tem direito. Diga amém por isso. Tem pessoas que infelizmente elas não têm direito à restituição. Vou falar algo natural aqui, tá? No dia 31 do mês de maio agora, foi o último período para as pessoas, o último dia, né? Para as pessoas apresentarem seus impostos de renda, né? E tem muita gente que quer restituição, mas ela não pagou seu imposto de renda, né? Ela não registrou. E aí tem gente que pensa, eu quero uma restituição. Tem gente que está recebendo bênção aí e já está inclusive honrando o altar de Deus, né? Devolvendo o dízimo da sua restituição e de outras bênçãos lá que Deus vai lhe dar. Mas tem pessoas que elas não plantaram nada disso e elas querem essa colheita. E aí é que mora o problema. Eu queria então ler com você o versículo 1. Olha só. Segundo o livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler aqui a santa palavra. O que diz aí o versículo 1? E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te, vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por quanto tempo? Por 7 anos. Eu fiquei analisando quando eu estava meditando, que o homem de Deus ele poderia ter saído por toda aquela região, batido nas portas de cada pessoa e chamado a atenção das pessoas. Dizendo, olha, fique sabendo aí, seu Natan, que vai ter uma crise aí, vão ser 7 anos de fome. Ó, dona Elizabeth, vai ter também uma crise, uma fome aí durante 7 anos. Tá? Se prepara. Vai para outra região. Você percebe aqui que ele só vai na casa dela. O homem de Deus, ao invés de trazer isso a público, para todas as pessoas, ele só vai diretamente na casa daquela sunamita. Deus fez acepção de pessoas. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Isso é desde a criação. Deus nunca fez acepção de pessoas. A questão é, essa mulher, ela já vivia uma vida com Deus, né? Uma vida de honra. Uma vida onde ela honrava aos servos de Deus e automaticamente a Deus. Porque quando se honra o servo de Deus, se honra a Deus, né? Então, quando ela estava honrando ao homem de Deus, fazendo tudo aquilo, servindo da melhor maneira possível, ela estava plantando sementes para ela mesma. É isso que muitas pessoas não entendem. Elas acham que ela está entregando uma oferta, por exemplo, só para ajudar a igreja. E não é só para ajudar a igreja. Isso é mais para abençoar a nossa vida do que para ajudar a igreja. Porque eu entendo da seguinte forma, se alguém aqui não fizer, Deus vai enviar alguém que vai fazer. A igreja não vai passar necessidade. Isso aí você pode ter a plena certeza.
Agora tem pessoas que elas não abrem o coração para entender isso. Que ela precisa semear por ela mesma. No momento em que haveria de ter uma fome, uma crise, e não seria 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês. Né? Seria um déficit de 7 anos. Você imagina o que é 7 anos parado, sem produzir? É muita coisa. Quem é comerciante, quem trabalha no comércio sabe. Você fechar as portas 1 dia, é prejuízo. É ou não é? Prejuízo grande. Você que trabalha com vendas, o dia que você não vai, que você não tem ali aquele contato direto com seus clientes, que você não tem, né, a condição de ter os seus proativos naquele dia, infelizmente, o seu final de mês pode se comprometer. Pode se comprometer. Então seriam 7 anos difíceis. E o homem de Deus fala para ela: levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. Antes, essa terra aqui, ela vai passar por um período difícil, mas ela foi avisada anteriormente. Isso me faz lembrar da palavra, que Deus, ele nos avisa antes do mal. É Provérbios 28, se eu não me engano. Ele fala que Deus avisa os seus servos antes do mal. Antes do mal ele avisa. Aí me fez lembrar de Ló. O Abraão, quando recebe aquela informação, Sodoma e Gomorra vai ser destruído, imediatamente Deus não ocultaria nada dele. Ele toma aquela decisão de pedir a Deus: Senhor, se tiver algum justo naquela cidade, o Senhor livra? Por amor daqueles 50, livra. Ele viu que não tinha, foi diminuindo, né? Foi conversando com Deus, foi chamando a atenção de Deus para aquele negócio. E até o momento em que Deus entendeu o que ele queria. Na realidade, eu já sabia, né? Mas ele deixou muito claro o que ele queria, que era salvar o Ló. E Deus envia os anjos lá e tira o Ló de lá com a sua família. Antes do dia mau chegar, antes do fogo consumir aquela cidade. Então perceba que Deus, com aqueles que são fiéis a Ele, com aqueles que vivem para Ele, a restituição, a condição de você não sofrer o dano, é de responsabilidade dEle. Você pode guardar isso dentro do seu coração. A responsabilidade por determinadas coisas na nossa vida é de Deus. Por quê? Porque eu sou baseado na palavra dEle. Eu não vivo por conta própria. Eu tenho a minha vida, mas baseada nas direções que Ele dá. Aí vem o versículo 2. Olha só que interessante isso. E levantou-se aquela mulher e fez conforme a palavra de quem? Do homem de Deus. Porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus durante 7 anos. Você perceba que ela não ficou perguntando: ai, eu vou perder minhas coisas, eu vou perder tudo que eu tenho. Por que Deus fez acontecer isso conosco? Em nenhum momento ela fica indagando. Isso aqui, irmãos, é condição de pessoas que são literalmente servos de Deus. Deus fala com ele, Deus dá uma palavra para ele, Deus mostra para ele o que ele deve fazer a partir de então. Ele não fica dizendo para Deus que o bom é isso, o bom é aquilo. Ele vai naquilo que Deus fala. Diga amém por isso. Perceba que ela não fica interrogando o homem de Deus. Ô homem de Deus, ora para Deus aí não permitir essa fome chegar aqui, para que essa crise nos atinja. Ô homem de Deus, faça alguma coisa por nós. O homem de Deus veio e falou: Deus já determinou, vai acontecer. Então faz o seguinte: levanta, vai com a tua família para algum lugar peregrinar. Lembra que você vai ficar lá peregrinando. Você não vai morar lá a vida toda. Glória a Deus. Tem momentos da vida que é assim. Você vai ter que peregrinar em algumas coisas a mais. Deus vai te dar direções para você fazer algumas coisas a mais, porque aquilo que você faz não está suprindo. Não sei se alguém já passou por algum momento difícil no seu ramo de atividade. Você produz determinada coisa, mas tem períodos do ano que aquilo ali não vai dar muito resultado. Então você vai ter que peregrinar por outras fontes. E tem gente que não entende isso. E aí ela já começa logo a espiritualizar tudo, né? Nem tudo deve ser espiritualizado. Nem tudo. Temos que entender o tempo de cada coisa. Temos que entender o tempo de cada projeto. Tem coisas que durante o ano você vai vender e vai vender de janeiro a dezembro. E tem coisas que você vai vender no período chuvoso. Por exemplo, quem trabalha com sombrinho. Vamos falar aí do guarda-chuva, né?
Tem gente que trabalha com sombra. Tem período de sol, geralmente no sol as pessoas não usam sombrinha. Você parou para prestar atenção? Até que no interior a gente vê um aqui e outro acolá, é comum. Mas aqui na capital, eu já estava olhando assim no dia a dia, as pessoas não usam sombrinha para se proteger do sol. Agora, para se proteger da chuva, vende bastante. Eu acredito que quem tem estoque para o período chuvoso, ele se dá de bem. Agora, no período que não é de chuva, ele não vende nada. E se ele não tiver uma outra coisa, se ele não for peregrinar numa outra coisa, para que ele tenha uma outra fonte, o que vai ser da vida dele? Ele vai morrer pedindo ajuda. É por isso que a gente precisa abrir os nossos olhos, irmãos. Nem tudo que você faz, às vezes, né, todos os meses, todos os anos, vai ser uma coisa assim produtiva. Vai ter momentos que não vai ter aquela baixa, aquela queda. E aí, quais são as outras coisas que você peregrina para você também ter um outro ativo, uma venda? Eu trabalhei numa empresa, eu comento sempre, né? Trabalhava com dedetização apenas. Com o passar do tempo, o chefe disse, vamos trabalhar com o negócio de limpeza de caixa d'água que dá dinheiro. E não é que dava dinheiro mesmo? Começou a fazer a limpeza de caixa d'água, cisterna, tudo. Foi mais uma gama de serviços que foi acrescentada ali. Tinha dias que nós não tínhamos dedetizações para fazer, mas tinha caixa d'água para limpar. Se você depender só da dedetização, morria de fome. E os funcionários ficavam lá, precisando de salário no dia certo, e não tinha. Então vamos peregrinar em outra coisa? Vai ter momentos da vida que nós vamos ter que saber se virar. Nem todo tempo eu vou viver só com isso. Pessoas que só sabem fazer uma coisa, elas não chegam muito longe. É claro, você tem que ser especialista em algo, né? Para você se especializar em algo, você tem que ter toda aquela dedicação. Então você tem que ter outros proativos. Pastor, há algum tempo aqui ele começou a falar. Direto ele falou. Segunda renda, segunda renda, segunda renda. Amém? Teve gente que até hoje, graças a Deus, tá feliz com a sua segunda renda. E tem gente que não conseguiu. Mas não vamos desistir. Diga amém por isso. Não é porque você não conseguiu que você vai desistir agora. Pelo contrário, a palavra está me incentivando a peregrinar. Porque se ela fosse depender só do que ela produzia ali na terra dela, ela ia chegar numa terra distante agora, num lugar onde ela não tinha nada para viver. Como é que ela ia viver durante aqueles 7 anos? Já parou para analisar? Como que ia viver durante aqueles anos? Veio essa crise agora no Rio Grande do Sul. Isso afeta tudo, né? Isso afeta tudo. Mas aquelas pessoas que perderam muitas coisas, que elas não tinham alguma coisa guardada. Porque o governo está dando ajuda para cada um. Isso ali acaba. De onde coloca, de onde tira que não bota, acaba. Não é? Isso é lógico. Se tá sendo retirado e não está sendo colocado no lugar de novo, chega uma hora que acaba. Tem gente que vai começar do zero mesmo. E só sabia fazer uma coisa. E pessoas que sabem se virar com outras coisas também, são pessoas que elas têm essa condição de ampliar. Nos momentos difíceis, ela vai peregrinar em outra coisa e dá certo. Ela não passa fome. Vem a continuação. Ela obedeceu. Versículo 3. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu ao clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Isso aqui chama muita atenção. Porque ela, com certeza, era uma mulher muito conhecida. O pastor já pregou aqui e ele até comentou, me lembro como hoje. Ele falou, aquela mulher, ela era uma mulher de posses. Tanto ela como o marido. Que eles tinham condições. Chegava alguém, eles tinham um lugar, condições para preparar para a pessoa o melhor. Não é todo dia que você tem condição de dar alguma coisa para alguém, né? Não é todo dia. Mas ela tinha essa condição. De todo tempo, chegasse alguém, ela podia honrar. Ela tinha condição de chegar junto. Então, ela tinha, com certeza, lá naquela terra, os seus recursos. Ela tinha suas produções. Naquilo que ela fazia. Naquela época era muito plantio. Então ela chega, depois daqueles 7 anos, ela volta. Quando ela chega lá, ela procura a autoridade do rei. Ela vai direto ao ponto. Gente decidida é assim, vai direto ao ponto, fica enrolando, né? Ela chega lá e começa a falar com ele. Ô rei, você sabe que teve essa crise aí dos 7 anos e tudo, eu me ausentei, mas agora eu voltei e eu quero a minha terra. Eu quero autorização para me voltar aqui para o meu território, para me desfrutar daquilo que é meu.
das minhas posses. Eu vou querer desfrutar daquilo que me foi dado. Daquilo que eu construí durante a vida. E que durante esses 7 anos eu me ausentei, mas agora chegou a hora de voltar. Ela entendeu que aquele tempo de crise tinha acabado e quando ela volta, ela chega reivindicando. É sobre esse tópico que eu quero comentar um pouquinho. As nossas reivindicações, elas são reivindicações corretas ou são reivindicações que eu não tenho nem direito? Porque existem os dois lados da moeda. Eu sempre gosto de comentar. Tem pessoas que elas têm direito de reivindicar alguma coisa. E tem outras que, infelizmente, elas não têm esse direito. Quando ela chega a reivindicar, é porque ela sabia o que era direito dela. Tanto é que ela vai em busca das suas terras. Ela fala lá da sua casa, pela sua casa e pelas suas terras. Ela vai buscar o que é dela por direito. Ela não foi reivindicar o que ela não tinha plantado. Ela não foi reivindicar uma coisa qualquer. E tem pessoas por aí, às vezes, orando e até pedindo oração por coisas que, infelizmente, ela não plantou. Por isso que é importante a gente entender isso. Que não é só a questão da oração em si. Todo mundo vai orar por mim, vai fazer jejum ou coisa parecida. Não é só por causa disso. Tem que haver sementes plantadas. Tem que haver algo que eu tenha direito de desfrutar daquilo. Se não tiver, não adianta nem eu reivindicar. Tipo alguém que chega, eu quero ter direito nessa terra, mas ele é um sem terra, ele está querendo pegar na base da força. Não tem direito. Se o dono da terra chegar com o documento lá, ele tem que sair. Sim ou não? Tem que sair. Não pertence a ele. Não tem direito. É isso que muita gente precisa abrir o coração para entender. As restituições, aquilo que vai ser devolvido para nós, é o que é nosso. É o que nos pertence. Coisas que não nos pertencem, não adianta, não vai vir. Eu quero pela primeira vez, então eu tenho que começar a plantar. Porque no versículo 4, ele vai contar um pouco mais da história. Eu vou ler só até o versículo 6. O 4 diz assim: Ora, o rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Veja como que Deus trabalha. Versículo 5. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. Agora preste bem atenção nesse detalhe. As coisas de Deus, elas não têm lógica. E também não tem coincidência. Tem muita gente, que coincidência, eu te vi por aqui. Não é coincidência. Nada acontece por coincidência. O pastor falou, não existe sorte. Não existe negócio de sorte. Tu teve sorte. Está na hora certa, no lugar certo. Não é isso. Houve ali uma plantação e agora haveria uma colheita. Por isso nós cantamos o louvor Rompendo em Fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Porque ela vivia plantando. Eu comentei no princípio aqui da mensagem, ela vivia plantando. O homem de Deus passou por aquela região. Eu vou preparar um pãozinho para ele comer o pão. Com o tempo ela viu. Vou preparar um quartinho para ele, uma mesinha para ele botar ali com um candeeiro, para ele meditar, para ele orar. Ele traz as escrituras para ler. Um lugarzinho para ele descansar a cabeça. Uma mesinha para ele sentar e tomar o seu lanche. Preparou. Quando o filho, morreu, quando era pré-adolescente, ele vai lá, ela vai até ele, e ele vai lá e restitui a vida ao menino quando ele ora a Deus. E agora, o Geazi chega lá. Geazi era o moço de Eliseu, o servo, o auxiliar. E ele chega e começa a conversar com o rei. Tinha autoridade para chegar perto do rei. E o rei começa a perguntar, me diz aí, Geazi, o que está acontecendo? Quais os milagres que aconteceram por intermédio do rei, do homem de Deus, do Eliseu? E o Geazi começou a falar. Teve uma pessoa que ele ressuscitou. O menino estava morto. Ele foi lá na cama do menino, orou, chamou a atenção de Deus e Deus ressuscitou o menino de volta. E aí nessa hora ela chega para falar com o rei. E aí o rei começa a conversar com ele e aí ela começa a entrar na história. E ele falou, o Geazi falou, essa mulher aí que o senhor está vendo é justamente ela.
Foi ela e esse menino que você está vendo aí do lado, que ele está vivo agora, foi ele que foi o filho que o Eliseu ressuscitou. Fez vivificar. Justamente no momento em que ele estava conversando com Geazi. E o Geazi estava falando do nome dela, da história dela. Aí eu estava meditando. Irmãos, aquilo que você faz, as pessoas elas vão apontar para outras. E outras vão levar a outras. Né? A sua empresa, os seus negócios, seu trabalho, você que fornece trabalho, é prestador de serviço. Você faz o trabalho ali, as pessoas vão falar umas para as outras. Vai chegar no ouvido das pessoas que realmente precisam do seu trabalho. Glória a Deus por isso. Vai chegar. Ela tinha plantado boas sementes e o cidadão estava dando testemunho justamente dela. Enquanto ela chega para falar com o rei, ele está falando com o rei acerca da história dela, do milagre que acontece com ela. É assim que Deus faz. Você está conversando com alguém, Deus te faz lembrar de uma pessoa. Às vezes as pessoas estão conversando ali, rapaz, a dona Bárbara aqui, ela precisa fazer um serviço grande na casa dela. Precisa aumentar uma garagem que ela comprou uma Range Rover. Diga amém? Ela comprou uma Range Rover. Ela precisa fazer uma garagem-zona bem legal. Aí ela está conversando com o Benjamin, que é o vizinho dela. O Benjamin fala, rapaz, irmã, a senhora sabe que tem um cidadão que trabalha bem? Eu vou indicar ele para a senhora. Aí passa o número do irmão Orlando. Esse aqui é um bom trabalhador. Você pode procurar ele, que ele tem prazo, ele tem preço, ele tem qualidade. Amém? Tava na boca dela a história, mas ele está vivendo uma vida de oração, de plantação. Eles começam a conversar, daqui a pouco surge o nome dele. Surge o trabalho dele. Surge aquilo que ele pode fornecer. Glória a Deus por isso. E Deus faz a obra. Não foi sorte. Aquilo foi plantação. Havia um tempo de plantação já. O menino já tinha 13 anos, então há quanto tempo que ela não já vinha plantando sementes na vida do homem de Deus? Há quanto tempo? Por isso que o pastor sempre fala aqui, oferta não é dinheiro. Oferta é o quê? Semente. Você está plantando, você vai colher. E você não colhe só a medida que você plantou. Você colhe muito mais. Diga amém por isso. Foi isso que aconteceu com ela. O lindo da história está no versículo 6. Olha só o que diz aí. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei deu um eunuco dizendo, faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra, até que dia? Até agora. Duas coisas aconteceram aqui. Dois fenômenos. O primeiro, restituiu o que ela tinha anteriormente. O que ela tinha anteriormente? As terras, as casas. Eu acredito que ela tinha produções, plantios. E tudo isso foi restituído a ela, foi devolvido. Está aí, mulher, é seu. E não obstante a isso, ainda foi apresentado algo a mais. Que ele falou, e todas as suas rendas das suas terras. Desde o dia em que deixou a terra até agora. Você imagina que é 7 anos que ela achou que havia perdido, que agora foi devolvido para ela? Imagina aí 7 anos de restituição. Pessoas que passaram muito tempo sem trabalhar. Imagina esses anos todos que você não trabalhou, sendo restituído para você os valores. Soma todos os meses. Todos os salários mensais. Soma tudo. E durante esses 7 anos, tudo o que a terra produziu, entrega na mão dela. Chamou lá o contador dele, né? O servo que era o contador. Dá tudo para ela. Dá o que ela tinha anteriormente e o que a terra dela produziu durante esse tempo, dá tudo de volta. Foram 7 anos, então faz o cálculo dos 7 anos e entrega tudo. Glória a Deus. Alguém tem fé aqui para receber restituição? Inclusive você colocou aqui, né? Se você fez o imposto de renda direitinho, você vai ter a sua restituição. Fica tranquilo, isso aí é natural, isso aí vai voltar, né? Né, irmã Domingos? Volta tranquilo, volta. Você vai receber. Né? Agora, se eu não tenho direitos, você tem que começar a plantar. Porque quando chegar o tempo da crise, como que vai sobreviver? Eu não plantei nada. Nada por nada é nada. Né? Alguma coisa mais alguma coisa, dá mais alguma coisa, é soma. É multiplicação. Nada mais nada dá nada. 0 mais 0 é 0.
É ou não é? Agora 10 mais 10 é 20. Já multiplicou um pouquinho, né? 0 mais 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. Agora 10 vezes 10 já é 100. Já multiplicou mais. É isso que muita gente precisa colocar dentro do coração. Eu quero restituição. Eu tenho que plantar. Aquela mulher vivia plantando. Não era de agora, não. Aí eu faço uma pergunta para mim, em primeiro lugar. Faço para mim. O que eu tenho plantado? Você faz de forma particular para você. Quais são as plantações? Não sei. Eu não tenho como plantar. Será que não tem? Ou não tem interesse? Das duas, uma. Eu quero orar com você em cima disso hoje. Amém? Eu quero restituição. Eu quero restituição. Eu quero. Você quer restituição? Então nós já temos que ter plantado. Já temos que ter plantado. Tudo aquilo que eu perdi durante um tempo da vida, que eu não tive a condição de desfrutar, eu quero desfrutar. Eu quero desfrutar. Não vou ficar sem receber nada. Amém? Foi com ela e é com você hoje. Nós estamos falando aqui de uma antiga aliança. Hoje, na nova aliança, muito mais ainda. Em Cristo Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia.